Fala galera, eu sou Luiz Fernando Filho e você está no Huddle comigo e com Lucas Cisneros. Tudo bom, Lucas? Fala Luiz Fernando, fala galera, e como é bom estar aqui para comentar a primeira semana da volta da NFL, hein, bicho? Pois é, vim até com meu bonezinho do Bengals aqui em homenagem ao nosso querido amigo Dan Miller aí que participou do programa com a gente. O dia não foi muito bom para o Bengals, mas enfim, né, o futuro está aí com Joe Burrow. O Bengals não vai ser pauta hoje, a gente tem muito assunto aqui para falar dessa primeira rodada da NFL. Primeiro, queria convidar você a se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho que vai ajudar muito a gente a continuar produzindo conteúdo de futebol americano aqui no YouTube. E se você já é inscrito no canal, muito obrigado pelo seu play, pela sua consagrada. A gente agradece bastante aí. Valeu, Vamos valeu. começar falando Vamos começar falando de dois times nessa rodada que surpreenderam, porque proporcionaram viradas aí bem apoteóticas É. contra rivais de divisão. Washington e o Chicago Bears superaram um déficit de 17 pontos e venceram as suas partidas contra Eagles e Detroit Lions, respectivamente. E aí, Lucas, o que você achou desse surpreendente resultado? A vitória de Washington, para mim, foi surpreendente. A vitória de Chicago vencer Detroit não foi surpreendente para mim, mas pelas circunstâncias do jogo, realmente foi uma vitória e tanto lá para a equipe do Bears. Eu vejo duas coisas opostas aqui. Eu enxergo o Bears com muito mérito e no caso do Washington Football Team, apesar do mérito que eu também enxergo, eu tô bastante decepcionado com o Eagles, tá? Eu É, esperava bastante mais do Eagles. E eu vi realmente um pass rush muito legal do Washington Football Team. Eu vi um jogo consciente de um time Chase que Young, sabe não? isso. Chase Young, fantástico. A gente fez um vídeo Começando dele bem. aqui. Mas eu fiquei bastante decepcionado, realmente, com o Eagles, tá? Eu esperava mais do time. E eu acho que estava desorganizado, não parecia ser um time com vontade, principalmente. É, Carson Wentz não entrou em ritmo no jogo, não conseguiu entrar em ritmo no jogo, muito também por conta do pass rush, mas porque também a sua linha parecia também estar fora de tempo, fora de entrosamento, muita falha de comunicação, pelo que eu vi. Tá? E aí vamos ver se era ferrugem ou se eles estavam talvez subestimando o Washington Football Team. Já pro lado do Bears, eu não acho, tá? Que o Lions fez um jogo ruim. Eu só acho que o Bears adaptou muito bem pro fim do jogo. Adaptou muito bem e Trubisky fez uma recuperação muito legal no jogo. Tem que se dar o mérito disso aí. Eu acho que foi um jogo meio de afirmação de que eles conseguem competir com o restante aí da NFC Norte, pelo menos os postulantes aí a título da NFC Norte precisam saber que não vai rolar sweep, não vai ser fácil e que é um time redondo para se competir esse ano aí. Sobre o Eagles, eu acho que se tem um destaque é a ascensão que está cada ano maior aí do Dallas Goedert. Eu acho que é um time que vai jogar de uma maneira bem interessante com esses dois tight ends aí, o Zach Ertz e o Goedert. É uma opção interessante para o Carson Wentz. Eu ia falar Carson Palmer aqui, mas fica a saudade no coração do nosso querido Carson Palmer. Jogo corrido do Eagles não funcionou, mas a defesa de Washington jogou muito bem também. Eu acho que falta talento na posição de running back para a Filadélfia, mas eu sou um cara que nado contra a maré nessa questão de running backs, porque muita gente fala dos running backs como todo mundo muito equilibrado. Eu acho que existem grandes talentos na posição e o Eagles vai falhar um pouco. O Boston Scott ele teve poucas carregadas, mas acho que foi muito pelo cenário da partida. No lado do Bears, o Trubisky, como você falou, ele teve uma adaptação muito interessante no quarto período, porque ele estava mais do mesmo, tá? Quem assistiu o jogo
Quem assistiu Chicago podia ver que começou a correr mais, que foi um ponto positivo, começou a usar mais o tanque, que é o Montgomery, que é um running back ótimo, que deveria ser mais usado. O Tariq Cohen foi mais usado também no ataque, mas era aquela coisa de sempre. A defesa chegou junto no começo do jogo, mas depois começou a ceder, começou a falhar um pouco, e o time muito inconsistente do lado ofensivo, o que não aconteceu no quarto período. Detroit falhou miseravelmente, porque era um confronto que, por mais cedo que fosse falar isso, pesaria muito para Chicago, como você falou, Lucas. É uma divisão onde está bem claro ali que o Packers deve ganhar essa divisão, né? E tem o Vikings e o Bears brigando por playoffs. Eu já falei aqui, até no programa com a nossa querida Mia, que ela falou do Packers, que eu acho que o Bears é um time que está subvalorizado aí pelas pessoas, estão subestimando. É um time que é um bom time, mas teve um ano de queda muito grande na temporada passada. Tanto é que em 2018 o time bateu ali nos playoffs e, enfim, conseguiu fazer um bom trabalho. É um jogo que dá uma confiança, porque é um resultado de divisão que eu acho que se Chicago perdesse de Detroit, já nesse primeiro jogo, é meio comentarista de futebol falando isso, mas as chances de passar ali naquela divisão iam diminuir sensivelmente, porque ele ia enfrentar duas equipes na sequência que são pleiteantes a playoffs, Minnesota e Green Bay, e aí ele precisaria, que nem Campeonato Brasileiro, você perdeu 3 pontos em casa, você tem que conquistar esses pontos fora de casa, e aí é complicado, vai ser bem complicado contra a Minnesota, e especialmente contra a Green Bay, mas foram duas equipes aí que proporcionaram alegrias para as suas torcidas. Agora, outro time que proporcionou muita alegria para a torcida e surpreendeu, assim como o Washington, foi Arizona, né? Arizona ganhou do San Francisco 49ers, conseguiu jogar bem. O DeAndre Hopkins aí teve 14 recepções, o recorde dele na carreira na NFL. O Arizona, inclusive, ele tem 9 vitórias e 2 derrotas contra o 49ers nos últimos 11 jogos. Então já dá para chamar de painho, né, Lucas? O 49ers já pode chamar Arizona de papai. A gente sabe que naquela divisão ali nada é garantido, sabe? É uma divisão extremamente competitiva, extremamente acirrada, e o Cardinals, desde o ano passado, do começo do programa interessantíssimo aí de Cliff Kingsbury, vem mostrando sinais de crescimento, claro, e eu realmente achava que ia engrossar aí para o resto da divisão. Quer dizer que eu acho que é um time que é melhor que 49ers. Não vamos aí para participar do overreaction da semana 1 de overreaction de primeira semana, não. Não vamos. Né? 11 contra 11, tudo pode acontecer um domingo qualquer. Né? Eu ainda acho o 49ers um time mais completo, eu ainda acho o 49ers a longo prazo um time mais enfim, redondo para essa temporada pelo menos. Mas é uma coisa a se observar esse time do Cardinals por conta do seguinte: é uma liga de quarterbacks. A NFL é uma liga de quarterbacks. E para mim o teto do Kyler Murray é maior do que o teto do Jimmy Garoppolo. Então a longo prazo, o cenário para mim se desenha melhor para o Cardinals. Eu tô falando a longo prazo, pessoal. Não vão me dizer aqui que eu tô falando de 2020. Não, eu ainda acho o time do 49ers um time melhor sim. Mas não vai ser vitória fácil para ninguém nessa divisão aí. Eu acho contra ninguém. Nenhum jogo é garantido. É uma divisão interessantíssima e divertida de ver. E é legal ver que o Cardinals chegou para jogar, para competir por um longo tempo, porque agora tem um treinador que está aí novo, um quarterback que está aí num projeto também renovado. E eu espero que continue assim, dando trabalho para todo mundo. E que, poxa, pra mim o ideal mesmo era Larry Fitzgerald só se aposentar com um anelzinho no dedo, né? Seria merecido, né? Pelo jogador que ele é. Um destaque desse jogo do Cardinals pra mim é o uso do Kyler Murray, né? Pelo time do Cardinals. Ele participou de 53 jogadas do Arizona Cardinals entre passes e corridas. Foram 40 passes tentados, acertou 26, e 13 corridas. Ele que liderou a equipe em jardas corridas e em TD.
e além disso lançou 230 jardas, teve um TD e uma interceptação aérea, mas correu bastante também. O som tá vazando um pouco do jogo aqui, viu, Lucas? Ah, é? Só lhe avisando agora. Não, mas agora voltou. Do Voltou ao jogo? normal. E outro destaque aqui do que eu faço desse jogo é assim, o Jimmy Garoppolo é um jogador que a gente já vem falando há um tempo. O Lucas já falou também, eu falo bastante, principalmente no Twitter. É um cara que dá para ver, por mais que tenha poucos jogos, é um teto que eu acho que eu já começo a visualizar um pouco esse teto do Jimmy Garoppolo aí. É um quarterback que vai ficar naquele nível B, né? Quarterback B. Assim, na escala de quarterbacks, tem o Matt Ryan, que é um divisor de águas entre os quarterbacks geniais e os quarterbacks muito bons que ficam assim. E o Matt Ryan fica oscilando ali entre grandes momentos e momentos onde ele é um quarterback da classe da tabela, sei lá, Kirk Cousins, Matthew Stafford, que são caras que vão chegar num teto que o Jimmy Garoppolo, para mim, vai chegar nisso aí também. Agora, distribuiu passes, foram 9 jogadores que receberam passes do Jimmy Garoppolo, e ele distribuiu bem, porque foram 5 jogadores que foram alvo dele 5 vezes, pelo menos, né? Obviamente, nem todos receberam os 5 passes, mas um fato interessante é que o Mostert e o McKinnon foram um desses 5 caras que receberam passes dele, o Kittle também, que não surpreende ninguém, porque é o principal alvo aí desse time do 49ers. É um cara que vai manter o ataque em campo, talvez não comprometa muito em muitos jogos, mas eu não acho que ele vai conseguir fazer aquela ascensão para ser um quarterback nível top de linha, o que não é problema nenhum, e eu falo isso bastante. A NFL tem muito espaço para quarterbacks que são bons, que não são excelentes, mas entregam resultado. Então, o 49ers eu acho que pode encontrar um caminho de estabilidade, obviamente, nessa temporada. É uma derrota de um confronto de divisão, que então, como o Lucas falou, na NFL tudo pode acontecer, os times são muito nivelados, mas foi uma vitória bem surpreendente. Acho que esse Cardinals aí, o Kenyan Drake e o Kyler Murray correndo vai ser, olha, complicado, viu, para esse time aí, com o DeAndre Hopkins agora, que eu não entendo o que Houston fez em ceder o DeAndre Hopkins até hoje, mas completou um pouquinho a casinha ali para a equipe do Arizona. Agora, a gente falou de quarterbacks que tem tetos bem limitados ali. O Russell Wilson e o Aaron Rodgers são dois caras que o teto é o céu, né? São caras que tiveram carreiras aí bem sucedidas e continuam jogando em alto nível. Eu ainda me espanto que tem gente que trata o Aaron Rodgers como um cara que está passando do seu prime, né? Passando do seu pico de talento. Eu discordo totalmente. Para mim é um dos maiores da história e teve uma partida que, assim, a corrida de MVP começou porque é a semana 1. Tá muito cedo para falar de MVP ainda, mas a corrida começou certamente com Aaron Rodgers e o Russell Wilson dando aquele primeiro passo ali, os primeiros 1 metro ali dos 100 metros rasos, saiu na frente o Aaron Rodgers e o Russell Wilson, né? O Aaron Rodgers, ele é justificável que se perguntasse o que é que estava acontecendo com ele, se tinha alguma coisa errada esquematicamente falando, se tinha alguma coisa errada com o elenco, se ele tinha alguma lesão que estava prejudicando ele, porque nos últimos anos ele não pareceu realmente, nos últimos 2, 3 anos aqui, ele não pareceu ser o Aaron Rodgers de 2000 da série ali de MVPs, de quebra de recorde, de fazer absurdos. Ele não era mais aquele cara do nível extraterreno que a gente via. Ele estava bem normal, né? E o que é que acontece? A gente se acostumou com um padrão de qualidade quase que não dá para manter por muito tempo. Celestial. Isso. Então, quando ele começou a jogar normal, como um quarterback normal ali no fim da era McCarthy e primeiro ano de um programa novo, 2 últimos anos de McCarthy, primeiro ano de LaFleur aí, se questionou muito sobre todas essas coisas que circulavam ele. Mas agora,
não é mais justificável se perguntar isso, assim, porque do fim do ano passado para cá ele já começou a parecer um pouco mais confortável. Nesse começo de ano já teve alguns hipóteses ali de algumas coisas que incomodavam ele fisicamente também que voltaram a não incomodar mais. Ele tem ali um grupo de apoio que, contando aí com um terceiro ano de Marquez Valdes-Scantling, que ainda largou bola ridiculamente ontem, mas já vê Lazard melhorando, já tem ali participações de outros jogadores, como o Deguara, que pegou uma bola e chegou para cumprir um papel muito claro e pontual, e o programa está começando a tomar forma, o esquema ofensivo começa a tomar forma, e o conforto vai trazendo de volta a forma absurda dele, que ele sempre foi. Então, se fisicamente não tem nada de errado, a habilidade da pessoa não some do nada. Não é assim que acontece. Sabe? Não teve algo absurdo que aconteceu de cirurgia ou algo assim que causasse que ele sumisse do nada. Então, realmente começa já mostrando que está mais confortável, que está mais confiante no esquema, que está mais saudável também. Teve problemas de lesões nos últimos anos aí. E a NFL tem que se cuidar com ele aí. Já Russell Wilson, a gente já está acostumado com ele fazendo coisas absurdas e ele segue esse caminho Aaron Rodgers aí. É bom a gente tomar cuidado com o que a gente se acostuma, porque ele já está num nível de excelência onde entra ano, sai ano, o Seahawks vai ter chance de brigar por título e Russell Wilson vai ter chance de ser MVP entra ano, sai ano, enquanto ele está assim, enquanto ele tem um time redondo ao redor dele, enquanto ele tem um programa organizado ao redor dele também. E é um programa, é um time redondo mesmo, como você falou ao redor dele, porque tem um número aqui que mostra a estabilidade que é o Seattle Seahawks. O time ele tem 61 vitórias e 7 derrotas quando entra para o intervalo do jogo liderando essa partida na era Russell Wilson. Então, assim, o Russell Wilson é um jogador extremamente talentoso, é um jogador que contribui para que o Seattle Seahawks tenha esse retrospecto aí em partidas chegando no intervalo, mas isso mostra que é um time que consegue não derrapar, não fazer uma Detroit Lions ali, de entregar muito um jogo que está administrável, porque esse retrospecto aí não é só considerando 17, 20, 25 pontos de vantagem, não. É considerando 3 pontos também de vantagem, é considerando uma posse, só 7 pontos. Então, mostra isso, a força. E aí, nas últimas 3 temporadas, para você ter uma ideia, são 13 vitórias e nenhuma derrota. Então, é um ponto que mostra a estabilidade de Seattle como um todo e o quanto isso é importante também para o desenvolvimento do Russell Wilson, que é um cara que veio totalmente assim, fora da hype total, né? Tanto é que na época não era ele que ia ser o quarterback titular do time, era o Matt Flynn, e ele conseguiu ganhar a vaga no camp, ele que empatou com o Brady e com o Big Ben em número de vitórias por um quarterback nas suas primeiras 9 temporadas, e somente Aaron Rodgers e Drew Brees tiveram 9 partidas com 4 TDs ou mais, junto com Russell Wilson, e assim, um cara que tá chegando no top 5 de jardas corridas também, na equipe de Seattle. Então é um cara que é dinâmico o suficiente para ser um impacto com as pernas também, e isso pesa demais. É um jogador Hall da Fama tranquilamente, que eu espero que consiga vencer o prêmio de MVP ainda ao longo da sua carreira. Do lado do Packers, tem que destacar a importância do Davante Adams, né, que é um cara que teve 14 recepções no jogo, e se você somar todos os outros jogadores que receberam passe nos Packers, eles receberam 18. Então, o DeAndre Hopkins é o coração ali daquele ataque. Eu falei o quê? DeAndre Hopkins. Mas ele também é o coração de qualquer ataque que ele esteja. Mas é isso, são dois caras que o Russell Wilson e o Aaron Rodgers são dois caras que vêm pesados. A gente até comentou em outro programa, né, Lucas? Que o Aaron Rodgers podia vir para brigar aí, quem sabe, até pro prêmio de MVP. É isso aí. E
MVP de treinador é o Bill Belichick, né? Porque é um cara que não quer saber de rebuild, não quer saber de primeira escolha geral do draft. Para ele, isso aí é irrelevante. É um cara que tem 34 vitórias e 7 derrotas em casa nas últimas 6 temporadas. E ganhou, né? Contra Miami, ganhou É, contra um rival que enche o saco do time do Patriots, mas aparentemente dessa vez não tanto. O Cam Newton, que é o primeiro QB não draftado pelos Packers a vencer uma partida desde o Hugh Millen em 1991, bicho. Pense no tempo que tem. E eu já deixo o gancho para Lucas com uma pergunta delicada. Julian Edelman ou Wes Welker? Qual dos dois você preferia escolher se você tivesse a oportunidade de ter um desses jogadores? O Edelman, que agora é o segundo jogador na história da franquia com 600 recepções ou mais não acho tão da carreira. complicada, não. Não acho tão complicada, não. Eu não hesitaria muito antes de escolher o Julian Edelman, não. Nesse caso aí. Acho que o Elker teve uma carreira legal, ele foi uma coisa situacional ali, mas eu acho que o Edelman já construiu um corpo de trabalho que justifica aí você não precisar ter tanta justificativa para escolher ele numa batalha entre esses dois. Eu acho que Julian Edelman já cimenta aí um lugar muito especial dentro da história do Patriots. E vai funcionando com quem aparece, na situação que seja, na situação que se apresente para ele. É um cara extremamente adaptável e acho que um canivete suíço, sabe? Eu acho o jogo do Julian Edelman uma coisa extremamente inteligente e polida. Pois é, mas foi uma vitória. A gente até comentou sobre esse jogo. Era um jogo que estava aparentemente nivelado. Pelo menos para a primeira partida, o Cam teve uma eficiência interessante, né, Lucas? Acho que é um time que. O Patriots, eu não vejo o Patriots como um time que vai ter grandes ambições na temporada, mas a gente vai ver um grande desafio aí do Bill Belichick de fazer esse time ser competitivo. Mas a divisão tá no colo do Bills aí para tentar ganhar, né? Definitivamente. Lógico que o Bill Belichick vai ter algo a dizer sobre isso. Ele tá quietinho na dele ali, querendo mostrar que os rumores da morte deles foram muito exagerados, como diz lá os Estados Unidos. Mas é esperar para ver o que é que ele tá aprontando. Porque ele tá sempre com aquela carinha de quem sabe mais do que a gente, né? E ele sabe. A gente tá sempre com aquela carinha de quem tá escondendo um Ele sabe, né? segredo, de quem sabe de alguma coisa que eu não tô sabendo, que tem um plano por trás. E o Bills realmente já mostrou na primeira semana a defesa fantástica que tem. Josh Allen continua fazendo umas bizarrices gigantes por jogo e mostrando muito potencial todo jogo. E é um time mais maduro, que parece estar mais bem armado para ganhar essa divisão. Mas também se esperava que o New England Patriots fosse ter bastante dificuldade com esse Miami Dolphins já aí. Porque é um time que está com um elenco interessante, é um time que está num segundo ano de projeto. E não pareceu. Não pareceu. Mesmo com o Cam Newton começando, mesmo sendo o primeiro jogo dele, pareceu aquele cruise control ali no jogo. Pareceu que o Patriots estava fazendo o suficiente para ganhar de alguém que eles sabiam que ia ganhar. E é isso que o Patriots faz, que é muito legal dentro da filosofia de Bill Belichick. Jogos que eles acham que deviam ganhar, diferentemente do que aconteceu, a gente falou lá no começo do programa com o Eagles. O Eagles achava que deveria ganhar aquele jogo, era favorito. Mas esse tipo de coisa, quando o time se considera favorito e termina se perdendo para a soberba, se perdendo para o famoso salto alto, não acontece na liderança de Bill Belichick. Não acontece. Então, a gente sabe que a gente tem que Os ganhar, caras a estão gente vai concentrados o fazer tempo o todo, né? nosso trabalho. É o do your job. Já ficou batida a mensagem. Então, o trabalho deles era ganhar esse jogo. Eles foram lá, executaram. Não precisa de espetáculo, não precisa de show, não precisa convencer ninguém. Eles só precisam ganhar o jogo. E assim Pois é o é. New England Só, Patriots. E assim é o New England Patriots
E desse jeito a gente sabe como acaba a temporada geralmente. Não descarta esse time, não descarta Bill Belichick, porque não faz bem pra ninguém isso aí. Não faz, não. E tem um joguinho chato na próxima rodada contra Seattle, né? Tô doido pra Esse jogo ver. aí vai ser um Tô doido pra desafio. ver. Tô É, doido pra ver, porque eu particularmente, eu até não comentei isso quando a gente tava falando do Russell Wilson, um pouco do Seattle Seahawks, mas tô bem animado para ver o Jamal Adams. Dei até algumas risadinhas, lembrando do debate de dar duas escolhas de primeira rodada pelo Jamal Adams. Eu acho que já no primeiro jogo já deu para mostrar que valia a pena. Né? uhum. Teve até uma jogada do TD de Atlanta. Eu confesso a você que eu vi não cheguei a rever o jogo ainda, mas no momento que eu vi o jogo, me deu uma impressão de erro ali, um TD do Calvin Ridley que ele estava sozinho, mas eu queria ver se o erro foi do Jamal Adams ou foi um erro ali de adaptação da defesa. Eu não sei se o Jamal Adams, que ele quis pegar por dentro a marcação, e aí o Calvin Ridley saiu pro lado de fora. Eu não sei se aquela cobertura entendia que era do DB e ele pegaria por dentro. É uma coisa a se ver ainda, mas em termos gerais, o Jamal Adams jogou demais. Inclusive, já que ele está falando de Seattle, só para não deixar solto um dado que eu trouxe do Russell Wilson, que ele estava empatado com o Aaron Rodgers e o Drew Brees em 4 TDs em 9 partidas, pelo menos da temporada. Isso é contando de 2015 para cá. Né? Então, realmente está em um panteão de grandes jogadores. Agora, é um grande desafio esse jogo do Bill Belichick aí contra Seattle. Acho que a gente vai ver outras coisas, porque o nível é bem diferente do nível de Miami. Na sequência do Seattle Seahawks, eles vão pegar o Raiders, que eu acho que pode ser um jogo intrigante também. O Raiders deu uma leve surpreendida aí nessa primeira partida, mas nada que deixa a gente abismado, né? Exatamente. Agora, o que me deixou um pouco abismado foi o fraco desempenho ofensivo do Tampa Bay Buccaneers. Eu sei que todo mundo entrou numa hype grande aí, de ver esse ataque com o Rob Gronkowski, o Mike Evans, o Chris Godwin e o Tom Brady com 43 anos jogando bola e fazendo tudo. E a as primeiras drives ali de Tampa Bay deram uma animada boa, né, bicho? A gente olhou assim e falou, eita, é É, agora que o principalmente a velhinho primeira, vai né? botar pra torar. Pois e aí o jogo terminou mudando um pouco de figura. Obviamente, o Saints é um dos favoritos da divisão, da conferência e da NFL como um todo para ganhar. E mostrou isso, né? Mostrou ao longo da partida. Os 2 TDs do Brady terminaram virando touchdowns. Um foi uma pick six e o outro, o As duas ataque do interceptações, Saints, né? 2 interceptações. O que é que eu falei? Os 2 TDs, Os dois TDs. viraram TDs, né? As 2 interceptações do Brady viraram 2 TDs, um pela pick six, a outra através da jogada seguindo lá do Saints e chegou, né, até a end zone marcando o TD. Esperava mais do Brady, né? Acho que foi um primeiro jogo, o Bruce Arians deu uma É, Bruce Ariansada ali geral, expondo um pouco, que é uma coisa que me incomoda. Eu gosto muito do Arians, mas isso é uma parada que me incomoda um pouco nele e que o Brady não está acostumado, porque o Belichick não faz, nunca fez, né? Expor publicamente um jogador, criticar que seja. E no é. ataque do Tampa Bay, eu senti um pouco de falta do Fournette correndo com a bola também. Sem É, falar, obviamente, Mike Evans, LeSean McCoy, esses caras que a gente queria ver um pouco mais nesse ataque aí, do Gronkowski também. Obviamente que até no meu fantasy eu botei o Gronkowski achando que ele ia fazer uma resenha, mas não foi o que aconteceu. Um jogo um pouco abaixo, né, Lucas, da equipe do Bucks. do que a gente espera da equipe do Bucks pro começo do ano, principalmente. A gente realmente viu algo abaixo do que era a hype, mas demora. É o primeiro jogo do Demora. Brady, depois de tanto tempo num esquema ofensivo só. É o primeiro jogo com o Gronkowski e Fournette se juntando a dois quarterback, a dois receivers que estavam acostumados com outro tipo de quarterback. O Bruce Arians sabe o que ele tem de quarterback. Tanto é que ele, apesar de É, jogar o Brady debaixo do caminhão ali, debaixo do ônibus ali,
falou, não, em treino ele estava sendo normal e tudo mais. Você não coloca um quarterback para jogar se ele não está preparado. Eu não acho que você arrisca a sua carreira por conta disso. Então, eu acho que demora para pegar esse entrosamento. E é o Saints, que tem muita gente falando aí que o Saints pode ganhar a NFC. Tá com uma defesa muito interessante. Drew Brees, Michael Thomas, Alvin Kamara. Eu vejo mais mérito do Saints aqui de fazer o que era esperado, de não perder para um time que acabou de se juntar, do que demérito do Buccaneers, que tem o benefício da dúvida ainda. Ainda. Então, o Saints fez o que era esperado deles nesse caso aqui. Era no Superdome. Era. Calma, pessoal. Calma. O Gold ainda tem o benefício da dúvida aí. Tem que ter, pô. Tem que ter. Aí Godwin, Evans, O.J., Gronkowski, Fournette, ainda tava aí até o quê? Há 2 semanas em Tampa? Já tá viajando? Então, calma, torcedores. E o Buccaneers que tem 2 confrontos aí contra o Panthers e contra o Broncos na sequência, que são jogos interessantes aí para pôr um ritmo aí. Vamos para as perguntas. A gente recebeu algumas perguntas aqui do pessoal que acompanha a gente. Primeiro, meu amigo João Ávila, torcedor do Galo mais lindo do mundo, ele que perguntou do Steelers, que o Steelers é uma das apostas minhas aí para chegar longe na NFL. Falei isso algumas vezes já, é um time bem redondo, bem interessante. O que esperar desses Steelers? Ele perguntou. Com a apresentação massiva da tradicional defesa, volta a ser contender e pediu pra gente justificar a resposta. Para mim, entrou na temporada como contender, tá? E um contender meio sleeper aí que não tem muita gente falando, mas eu acho que é um time que pode brigar sim. É um time que tem uma defesa sólida, meu velho, já entra com um pouco mais à frente aí numa briga de playoffs. Se você tem um ataque competente e uma defesa muito boa, você tem boas chances de ir para o playoffs. Se você tem um ataque bom com uma defesa muito boa, meu amigo, tem que esperar um pouco mais realmente do time, né? Com certeza, tá? Eu acho que esse é o ponto. A dúvida com os Steelers era como é que Ben Roethlisberger ia voltar, né? Essa era a preocupação com o Pittsburgh Steelers. Como é que vai voltar? Juju Smith-Schuster vai voltar a produzir porque o Roethlisberger voltou. Conner vai funcionar. Snell tá ali. Como é que rola o ataque com a volta de Big Ben? Dá tempo de descobrir com uma defesa dessa. Com uma defesa dessa, você tem aí até não sei quando, para descobrir isso aí, porque você vai ser competitivo. A gente sabe que o Giants não é o exemplo de poder ofensivo nessa liga, mas você não segura Saquon Barkley para jardas negativas num jogo à toa, não. Pode ser a OL pior do mundo, pode ser o que for, limitado o ataque. Saquon Barkley para jarda negativa, você precisa ter uma grande defesa. Quem viu o jogo de Cam Hayward com TJ Watt, com essa defesa é um absurdo, é digna do Pittsburgh Steelers e da tradição de defesas do Pittsburgh Steelers, tá? Então, se o ataque encaixar minimamente, como já mostrou sinais de que vai, é um time contender. O esperado do Steelers aí é dificuldade para quem enfrentar e uma pós-temporada de esperança para a torcida em Pittsburgh. Exatamente. E é um time, a defesa... O Giants era um time que o planejamento da equipe do Steelers era bem visível de segurar o Saquon, né? E deixar o Daniel Jones ver o que o Daniel Jones poderia fazer. Pressioná-lo também, mas ver o que ele poderia fazer, porque o elo forte era realmente running back e conseguiu isso muito bem. Tem um destaque no ataque que eu quero fazer, que é um cara que eu particularmente estou esperando muito essa temporada para ver, que é o Deontay Johnson. É um cara que eu vou até me meter numa área que Júlio fala mais no Fantasy Cast, que se você tem uma liga de pontos por recepção, você precisa pegar o Deontay Johnson, porque eu acho que é um cara que vai receber isso aí, todo jogo, 6 bolas, 7 bolas. Ele foi o cara que teve o maior número de alvos do Big Ben. Foram 10 passes na direção dele. Então o Big Ben vai usar bastante esse cara.
E o Ben Snell também teve uma partida um tanto surpreendente, né? Jogou bem, conseguiu se impor. Eu acho que é um time que briga longe, viu? Briga longe na Conferência Americana. Acho que é um time que tá redondo. E se essa defesa. Esse foi o primeiro jogo, tá? Beleza que foi contra o Giants, mas foi o primeiro jogo. Vamos ver se essa defesa no pico da temporada o que vai estar fazendo, que, meu velho, a expectativa para mim pelo menos está alta demais. Agora, o meu amigo querido aí, Thiago Carru, também torcedor do Washington Football Team, mandou, e torcedor do Bayern de Munique. O Bayern Leverkusen, ele ia ficar com raiva de mim. Do Bayern de Munique, perguntou sobre o Washington Football Team, que incorporou o Hakeem Butler. Na verdade, eu dei uma olhada, não achei confirmação de que está no time de Washington, mas que treinou, foi chamado lá para treinar. E pela questão de profundidade de wide receiver, ele perguntou qual a contribuição que ele pode dar e por que não ficou mais um ano no Cardinals. Thiago, se fosse você, não botava muita esperança não no Hakeem Butler. Eu acho que não é nem pela questão de jogo, é mais pela questão de que ele não se firmou ainda. Então, acho que tem que ficar um pouco com os pés no chão. Ele que teve uma carreira em Iowa State. Em 2018 ele teve 1.318 jardas, 60 recepções e 9 TDs. Em 2017 foram 41 recepções, 697 jardas e 7 TDs. Na temporada de 2018 ele teve 6 jogos no college com 100 jardas ou mais na temporada, o que é muita coisa para college, que tem um calendário menor que a NFL. É um jogador que produziu bem em Iowa State, mas não se firmou. Tá indo para... Pode ser que vá para Washington para ser mais uma das opções ali, mas eu acho que o McLaurin é um bom jogador, um jogador interessante. O Dwayne Haskins vai entrar num ritmo com ele, eu acredito. E o Steve Sims também é um jogador que eu apostaria bem. Eu acho que é um jogador que pode ter um crescimento interessante aí ao longo da temporada, né? Isso, Lucas? Com certeza. Me parece o tipo de jogador aí, o Butler, que vem para ajudar no practice squad, aumentar a qualidade do treino, aumentar a qualidade dos snaps que o ataque primeiro e segundo string tem. E isso é importante, tá? Treinadores vivem procurando aí melhor qualidade de snaps para o seu primeiro, para o seu segundo string, quando estão em treino. E me parece que, por não ter se firmado ainda, esse jogador pode cumprir um papel nesse estilo. E acho que é mais nesse momento por aí. E quem sabe, né? Esses jogadores de practice squad que chegam assim no meio do ano, assim, mais para cumprir um papel pontual de ajudar o time nesse tipo de coisa, geralmente tem oportunidades durante a pós-temporada, pré-temporada, de se provar aí e cavar uma vaguinha no time. Quem sabe esse não é o caso, ou com uma lesão ou outra aqui, ele não ganha uma oportunidade também. É isso. E o Luiz Felipe fez a última pergunta aqui do programa, o que a gente achou do desempenho tímido do Austin Ekeler, e acha que é feito do QB que corre, acha que... E aí ele continua a pergunta se a gente acha que pode crescer com a possível titularidade do Justin Herbert. O que você achou, Lucas? Olha, eu acho que em relação ao quarterback não me parece ser o caso. Acho que é muito mais um comprometimento do treinador em ter um committee de running backs ali. Pelo menos foi o que me pareceu. Tá? O que é mais comum hoje em dia na NFL do que ter um bell cow, o cara ali que é o workhorse mesmo, o cara que pega todo o snap e tudo mais. É mais comum hoje em dia na NFL ter um conjunto de running backs que reveza mesmo, por questões de saúde, por questões de tipos diferentes de habilidade, por questões situacionais de down e descida, por questões de se apresentar melhor em certos tipos de chamada ou jogada no meio da semana, e pace também, pace, ritmo de jogo que você quer ter, e personnel. Então, running back hoje é mais comum esse tipo de coisa, mas me pareceu muito que o Ekeler vai dividir tempo quase que em igualdade ali. Foi o que me pareceu nessa primeira semana, pode ser que mude depois. Mas não por conta de quarterback, por questão de revezamento mesmo. Até porque o Tyrod Taylor não chegou a correr muito, né? Foram 6 tentativas. Se você comparar com a quantidade de corridas que o Austin Ekeler teve, que foram 19, e o Joshua Kelly teve, que foram 12, não é muito do ataque, né? Correu 6 vezes ali. Isso. E realmente
o Joshua Kelly e o Austin Eckler devem fazer um revezamento aí de carregadas. O Justin Jackson é um cara que eu esperei que fosse ter mais carregadas nesse jogo do que teve, foi muito pouca. Mas eu acho que não, viu? Eu acho que, Luiz, eu acho que foi parte do jogo realmente, em números gerais. Se você for olhar o tradicional box score, você vai bater o olho e não vai dizer que o jogo do Austin Eckler foi ruim, mas certamente o Chargers vai utilizar com o Justin Herbert, eu acho que vai usar bastante, não vai mudar nada do que está fazendo com o Tyrod Taylor em termos de execução do jogo corrido. Para mim vai ser isso aí. O jogo corrido teve, só desses dois caras foram 21 corridas, e o Tyrod Taylor teve 16 passes completados, de 30 tentados. Então, você vê que há um equilíbrio nesse ataque de passe e de corrida. Não acho que vai fugir muito disso, não. Confia no menino Austin Eckler, que ele é uma opção. Eu acho que talvez teve um pouco de frustração também, porque ele recebeu poucos passes, né? Foi um passe só. Isso. Mas é um cara que vai ser utilizado bastante aí nesse ataque do Chargers. Algo mais, Lucas, a acrescentar? Só ainda bem que estamos de volta com a NFL, só isso. Exatamente. E quinta-feira, para quem chorou tanto pedindo um jogo, vai ter um Bengals e Browns aí para dar aquela animada. Já um jogo cenas lamentáveis já no começo da temporada. Não, nada de cenas lamentáveis. Vocês parem de reclamar que vocês pediram o jogo. Tem Joe Burrow para vocês verem. Tem Baker Mayfield para vocês verem. Tem Chubb, tem Mixon, tem gente pra caramba pra vocês assistirem aí. Vamos ver futebol americano, pô. Para de reclamar aí que quando tá a pré-temporada tá todo mundo chorando aí. É porque eu sou 20% Cleveland Browns ali na minha divisão de times e aí eu vejo me hits, né? Eu sempre vendo. Mas vai ser sempre bom ver o Joe Burrow jogar nesse time aí e ver as confusões de Cleveland que sempre são divertidas. Deixa de reclamar e vai ver. Desse vídeo. Vai ver o quê? College Football. Futebol americano, tudo, futebol americano. Na próxima semana nem tanto. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Valeu, Lucas. Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima e espero que vocês tenham gostado. E caiu meu negócio aqui. Abraço!